Olá pessoal, tudo bem? Quem de vocês já ouviu falar em artrose? Você já imaginou o que pode acontecer com as nossas articulações ao longo do tempo? Ele, por exemplo, pode sair dessa situação, que é a situação natural, e terminar nessa. Vou falar um pouquinho para vocês sobre artrose do joelho. Pessoal, para começar, vou mostrar para vocês a estrutura, né? Então aqui a gente tem um joelho sintético, a gente tem o fêmur, a tíbia, e em azul a gente tem a cartilagem hialina, a cartilagem que protege a nossa articulação. Aqui um pouquinho mais claro, um tom de cinza, a gente tem o menisco. Então se vocês observarem, um osso não tem contato direto com o outro. A gente tem cartilagem no fêmur, cartilagem na tíbia e a gente tem também o menisco como uma proteção. Alguns fatores, tanto fatores em relação, por exemplo, o peso corporal, a lesões que você pode ter por traumas de repetição ou uma lesão aguda, né? Um entorse, algum acidente, alguma lesão ligamentar não tratada, lesão de menisco não tratada, pode começar a desencadear um processo degenerativo no seu joelho. Então observem aqui em vermelho, seria uma lesão da cartilagem em que já começa a expor o osso. A gente tem vários graus de lesão, mas quando ela começa a expor o osso, geralmente a gente costuma ter mais sintomas. Essa lesão ela pode ir se tornando difusa. Vejam aqui que ela já está agora dos dois lados aqui do fêmur, que a gente chama região fêmuro-tibial, até chegar nesse estágio. Esse estágio é um pouco mais chato de tratar. O paciente já tem osteófitos, que são os bicos de papagaio, né, como são chamados popularmente. Esse tipo de joelho já dá sintomas como derrame, dor, o derrame é água no joelho. Sinovite, que é uma inflamação interna na membrana do joelho que a gente tem pela parte de dentro, cretações também, aquele rangido, muitas vezes deformidades, tanto deformidade de movimento, aquele joelho que não estica todo, que não dobra todo, quanto deformidade angular. O paciente pode ficar com a perna torta, a perna cambota, né, que é o genuvaro, ou zambeta, que é aquele joelhinho mais para dentro. Na falha do tratamento conservador, existe o tratamento cirúrgico. Eu quero falar para você hoje do tratamento conservador, mas antes de falar do tratamento conservador, eu vou só lhe mostrar o fim da linha, onde é que termina muitas vezes a artrose. Termina nessa cirurgia, uma cirurgia de artroplastia. É uma prótese que a gente substitui a articulação do joelho. Vocês observem aqui, essa é uma prótese que já pertenceu a um paciente, né? É uma prótese realmente real, essa daqui. Ela tem um componente femoral, que é esse de cima, o componente tibial, que é esse de metal aqui embaixo, e tem o polietileno, que impede o contato direto entre os dois componentes metálicos, tá? Então, hoje a gente não vai falar disso daqui, a gente vai falar do tratamento conservador da artrose. Pessoal, vamos lá mostrar como é que é uma infiltração. Eu já mostrei muitos casos para vocês, eu fazendo realmente num paciente, mas como é que acontece lá dentro do joelho, né? Então vamos pegar aqui esse produto, de uma das marcas, existem várias marcas no mercado, tá? Ele vem numa ampolazinha de vidro, ele é um líquido gelatinoso, em que a gente vai infiltrar na articulação. Para que ele serve? Ele tem características de redução do atrito dentro do joelho, dentro da articulação. Ele também melhora a qualidade do líquido sinovial, que é o líquido que naturalmente a gente tem no nosso joelho. Ele reduz o desgaste da periferia da cartilagem. Imagine que a superfície da cartilagem ela fica mais protegida quando você coloca o ácido hialurônico. Então, o paciente que tem artrose, o líquido sinovial, aquele líquidozinho que tem dentro do joelho, aos poucos vai mudando as características. Alguns pacientes, às vezes, fazem até derrame articular. E o derrame ele tem uma característica totalmente diferente do líquido sinovial. Isso daqui é como se fosse uma espécie de um substituto. Aqui a gente tem que sempre ir no médico especialista para saber se você tem a indicação de fazer. Nem todo paciente tem indicação de fazer esse tratamento. Os pacientes que têm essa indicação, principalmente pacientes com artrose leve a moderada, artrose avançada, a indicação realmente já vai fugindo do ácido hialurônico. Pacientes com condromalácia, condropatia patelar mais avançada também, quando você começa a ter um desgaste entre a patela e o fêmur, a gente costuma também tentar o ácido hialurônico. Claro que, como eu falei, não é para todo paciente, cada paciente deve ser visto pelo médico e tratado de maneira diferente, de maneira personalizada, tá?
Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa infiltração. O paciente está deitado, isso a gente pode fazer no consultório, tá? Não é obrigatório anestesia local, a gente pode fazer ou não, depende do médico, depende da situação também. E a gente vai fazer uma infiltração, eu costumo fazer na região lateral, tá? Então vamos lá, imagine que esse paciente ele tem um desgaste articular aqui em vermelho, desgaste da cartilagem. A infiltração do ácido hialurônico a gente pode fazer tanto pela frente ou pode fazer também pela região lateral, pela região aqui entre a patela e o fêmur. Eu costumo realmente fazer aqui, eu acho que é um espaço mais interessante para se fazer. A agulha ela vai entrar aqui entre a patela, esse ossinho da frente do joelho, e o fêmur. É aqui que a gente vai depositar o líquido articular. Esse líquido ele vai se espalhar para todo o joelho. A gente tem uma cápsula que é uma membranazinha, que ela segura todo esse conteúdo no seu joelho. O líquido ele não escorre para a coxa e não escorre para a perna também, tá? Então, se a gente imaginar esse paciente aqui com artrose, como é que a gente faria essa infiltração? A gente vem nessa região lateral, como eu mostrei, e a gente vai despejar o conteúdo. Veja que ele é gelatinoso. Olha só como é gelatinoso, ó, pessoal. Parece um álcool gel, tá? Isso daqui, imagina a gente fazendo um conteúdo maior, né? Dá para perceber bem aí, ó. Então a gente vai colocar um conteúdo, eu não vou usar uma ampola inteira, que eu vou usar para outras demonstrações, mas é só para vocês entenderem que esse líquido, né, ele vai banhar a cartilagem lesionada. Ele vai auxiliar, por exemplo, na mobilidade. Geralmente o paciente tem um alívio da dor quando faz e ele tem uma redução do atrito, desse rangido aqui, desse barulhinho aqui no joelho, tá? O ácido hialurônico a gente tem que fazer outras vezes, né? Muitas vezes o paciente tem que repetir, às vezes com 6 meses, às vezes com 1 ano, às vezes até com um pouco mais, tá? A média, né, de repetição na maioria dos ácidos hialurônicos é com 1 ano. É sempre importante falar também que o ácido hialurônico isolado ele não vai ter um efeito completo. A gente tem que associar a perda de peso, se o paciente estiver acima do peso, a gente tem que associar alguns exercícios de fortalecimento, alongamento, ser acompanhado com um profissional da fisioterapia ou da educação física. Pessoal, espero ter ajudado vocês, né, com esse tema, tá? Vou colocar outros temas para vocês, mas a gente vai focar outras vezes na artrose do joelho e na próxima vez eu vou falar do tratamento cirúrgico com a prótese do joelho, a prótese total. Tá bom, pessoal? Forte abraço, quem gostou, comenta aí, pode compartilhar com os amigos e se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Um abraço para vocês.